Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, quando a minha filha me convidou para eu ir morar com ela, com o meu genro, com o meu neto, eu fiquei assim bastante pensativa, porque eu estava tão acostumada, sabe, a morar ali na minha casa, anos e anos a fio acostumada ali. Foi ali que eu tinha passado os melhores, os grandes momentos da minha história, da minha vida. Isso quando o meu saudoso marido ainda estava vivo. Sem pensar que eu conhecia todo mundo no bairro, né? Eu não quero sair daqui não, filha. Eu não queria sair daquela casa. Mãe, mas eu fico preocupado. Eu tenho medo da senhora ficar aqui sozinha. Medo de acontecer alguma coisa, ainda mais com essa violência dos dias de hoje. Sem contar que a gente também, depois dos 60 anos... corre riscos com relação à saúde. De repente, eu poderia precisar de um médico e, de certo modo, eu até entendi a preocupação da minha filha. Ela insistiu tanto que, no fim, eu acabei aceitando e fazendo a vontade dela. Ela tinha recém-mudado para ali, para aquela casa. Ela tão nova no bairro quanto eu. E logo nos primeiros dias eu fiquei conhecendo o nosso vizinho de muro, o Adalberto. Fiquei conhecendo o Adalberto. Ele era um senhor tão gentil, morava ali com o filho, nora e os netos. Lembro que eu estava varrendo a calçada quando ele esticou a cabeça por cima do muro e me cumprimentou. Deu para ver que ele tinha um excelente humor, ele era muito educado, ele aparentava ter mais ou menos uns 65 anos. Ele ficou ali conversando comigo, até que olhou para o quintal e comentou: nossa, esse pátio de vocês está precisando de uma boa capinada, né? Se vocês quiserem eu tenho a minha máquina aqui, a de cortar grama. Quer uma ajuda? Imagina, seu Adalberto, final de semana meu genro está aqui, ele dá um jeito. Mas não me custa. Estão fazendo nada mesmo. Assim a gente aproveita e proseia um pouco mais. Ele insistiu, fez questão de aparar a grama, um pouquinho do mato do quintal, e eu fiquei sem jeito de rejeitar, porque quando eu pensei que não, ele já vinha vindo com a máquina. Aceitei a ajuda e ele foi lá dentro da sua casa, apanhou a tal da máquina e logo voltou. Enquanto ele fazia o serviço, eu fui lá dentro coar um cafezinho, e eu sou caprichosa no café, e depois nós continuamos ali, no quintal conversando, quintal da minha filha. Até que, naquele momento, bom, pelo menos até ali, naquele instante, eu ainda não sabia que ele fosse viúvo. Mas eu tinha reparado que ele usava uma aliança bem grossa no dedo, e a certa altura eu perguntei para ele: e a sua esposa, senhor Adalberto? Ainda não tive o prazer de conhecê-la. Poxa, então, é que a Inês morreu. Já tem mais ou menos uns 15 anos. Nossa, perdão, não sabia. Meu marido também. Meu marido também faleceu. Faz menos tempo. Meu marido morreu
Faz 6 anos. Vai fazer 7 agora o ano que vem. Por isso, aliás, eu vim morar aqui na minha filha. Ah, é? Ficamos ali conversando sobre nossas viuvez, até que eu perguntei se ele nunca pensou em casar de novo, seu Adalberto? Porque ele parecia ser um homem tão forte, cheio de saúde, e ele respondeu mais do que depressa: pior é que não, Rita. Até porque eu já me acostumei a viver assim, sabe, sozinho. E aos olhos de Deus, não é só porque uma pessoa morreu, né, que o casamento se desfaz. Casamento, na minha opinião, é para a vida inteira. Pelo menos eu penso assim. Nossa, eu achei tão bonito o jeito dele falar, mas pensei comigo, 15 anos? 15 anos que a esposa dele faleceu. Ele devia ter o quê? Uns 50 quando ficou viúvo. E ainda usava a aliança do casamento. Ainda estava com uma aliança grossa. Aí é que eu fui reparar que a aliança, não é que ela era tão grossa assim, é que ele estava usando as 2 alianças. Ele estava usando a aliança que era dele e a aliança da mulher. Ah, são 2, né? As alianças. Pois é costume do lugar que nós morávamos naquela época. Não tiro essa aliança para nada. Quer dizer, essa não, as, né? É que elas ficam tão juntas que eu considero que seja uma aliança só. Nem para tomar banho. Eu achei de novo tão bonito. Porque hoje em dia, fala a verdade, é tão difícil a gente encontrar uma pessoa assim, principalmente um amor assim. Eu fiquei pensando comigo que ele devesse amar demais aquela mulher falecida. Esse nosso primeiro contato serviu para que eu criasse uma admiração imensa pelo Adalberto. Porque hoje em dia a gente se acostuma com um homem abusado que já vem dando em cima de qualquer mulher. De repente eu tenho contato com aquele homem que era diferente. O fato é que depois da nossa primeira conversa, eu fiquei conhecendo também o filho dele, depois a nora, os netinhos. Todos eles eram evangélicos. Foi a nora dele, inclusive, que me convidou para eu ir à igreja que eles costumavam a ir. Além da igreja, também tinha um encontro que acontecia na casa de um vizinho, ali mesmo na rua, onde eles costumavam ler a Bíblia, cultuar. A gente passou a conviver tão proximamente e essa proximidade fez despertar em mim um sentimento que eu achava impossível. Era admiração, respeito ou alguma coisa a mais, hein? 62 anos a minha idade. Não é comum, né? Não é comum acontecer de uma mulher se apaixonar aos 62 anos de idade. Caramba, será? Não. Não é isso não. Depois da morte do meu marido, eu nunca mais tinha me envolvido com homem nenhum. Já estava caminhando para 7 anos de viuvez. E eu achei que nunca mais pudesse me envolver com ninguém. Só que a certa altura, não deu para negar. Eu estava sentindo alguma coisa pelo Adalberto, embora não soubesse bem definir o que fosse. Aos poucos eu passei a sentir saudade dele, falta dele, e me sentia tão feliz quando ele me dava bom dia ali da janela. Eu comecei a perceber que não era só admiração, até que eu percebi que ele também gostava daqueles momentos comigo. Custei a admitir, mas a verdade era uma só: eu estava apaixonado. Um dia, inclusive, eu comentei com a minha filha assim, como quem não quer nada:
que se por acaso um dia eu falei meio que na brincadeira com ela, assim, filho, e se um dia eu conhecer alguém? Como, mãe? Você entendeu como. Você entendeu exatamente como. E se um dia eu conhecer alguém e quiser namorar? Mãe, tenha dó. Mesmo disfarçando, eu acho que eu tentei passar alguma coisa para minha filha. Mãe, por que a senhora está perguntando isso? Por acaso tem alguma coisa a ver com o seu Adalberto? E por que teria? E por que teria? Mãe, a senhora pensa que eu já não reparei no jeito da senhora quando ele está por perto? Já reparei, mãe. Eu acho que fiquei até branca na hora. Meu Deus, será que eu estou dando tanto na vista assim? Ela falou aquilo, não no tom da censura, porque depois completou. Olha, mãe, quer saber de uma coisa? Se fosse com o seu Adalberto, ia fazer muito gosto. Acho que vocês formariam um belo par. O seu Adalberto é uma ótima pessoa. E a senhora, não preciso nem falar, né, mãe? Eu faço gosto, mãe. Eu, por vergonha, timidez, por tudo, neguei até o último. Falei que não tinha nada a ver o que ela estava falando. Não, eu só falei, eu fiz essa pergunta para você por falar uma bobagem, uma hipótese, uma besteira. Deu para ver que ela não acreditou. Tanto que deu um sorrisinho irônico. Mãe, só não me engana não, viu? Nessa hora, ao invés de branca, fiquei vermelha. Mas fiquei feliz em saber que ela não se opunha, até gostava da ideia. Nessas alturas, eu nem negava a mim mesma, eu já gostava dele. Mas eu nunca imaginei ter nada com ele, porque eu respeitava também a imagem do meu marido falecido. E ele também respeitava e muito. Tanto que ele usava a aliança da mulher dele, da esposa falecida dele. Ele usava a aliança dela, usava 2 alianças no dedo anelado da mão esquerda. Por isso, eu achei melhor deixar quieto. O problema é que na medida em que o tempo foi passando, eu não parava de pensar nele. Eu sonhava com ele e vivia indo à janela ver se ele estaria por lá, só para a gente se cumprimentar. Quando ele estava perto, quando eu estava perto dele, me dava uma palpitação. As mãos suavam frio, bem na palma da mão. Eu nunca mais imaginava sentir aquilo. Quando ele completou Não, eu achava que ele tinha 65, lembram? Eu achava. Mas quando ele completou 71, ele era mais velho do que eu imaginava. Quer dizer, ele aparentava menos idade. Quando ele completou 71 anos, a nora dele preparou um almoço para comemorar, convidou o pessoal ali da minha casa também. Seria uma surpresa. Eu fiz questão de ajudar. Nossa, e a surpresa foi linda porque ele ficou deveras emocionado. Depois foi um por um dar um abraço nele, inclusive eu. E nessa hora eu pensei que fosse me dar até um treco quando ele me envolveu com aqueles braços fortes. Me deu até uma tremedeira. Eu acho que até os parentes dele perceberam, porque ele, depois que a gente foi lavar a louça, a nora dele me falou assim: ô dona Rita, a nora dele que falou para mim: ô dona Rita, a senhora e o seu Adalberto se dão bem, né? Eu estava comentando com o Carlinhos, meu marido, seria legal, assim,
Desculpe eu me intrometer. A senhora e ele. Entendeu? Fiquei vermelha. Fiquei vermelha e muito envergonhada. O fato é que a cada dia que passava, eu comecei a amadurecer mais aquela ideia. Eu que antes me sentia uma mulher com pouca motivação, agora eu estava mais próxima da velha assanhada. Eu mesma me censurava, mas quando o coração quer, não adianta. Parece que tudo empurra a gente para o lado da pessoa e a pessoa para o lado da gente. Mas eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de colocar as cartas na mesa. Até porque eu tinha medo da reação do Adalberto. Ele era aquele homem quem usava as duas alianças. Ele me tratava bem, mas era o jeito dele. Ele era muito educado. Ele não deveria estar sentindo por mim o que eu já estava sentindo por ele. Então eu deixei que o tempo passasse. E quanto mais o tempo passava, mais o sentimento aumentava. Eu estava apaixonada. Mesmo assim, não tive coragem. A grande verdade é que eu me escondi atrás daquele medo. 1 ano se passou. 1 ano. 2 anos se passaram. Até que uma noite, em casa, eu assistindo televisão. Eu estava vendo televisão naquele dia. De repente, chegou o meu genro do serviço falando alto. Eu não sei como eu não morri do coração quando ele falou aquilo. Gente, vocês não acreditam que eu acabei de ficar sabendo. O seu Adalberto, ele foi internado. Vizinho, é? Sei, parece que foi derrame. Não sei direito, só sei que ele está no hospital. O senhor Adalberto é nosso vizinho. Eu estava sentado no sofá vendo televisão e aquilo foi como se fosse uma paulada na minha cabeça. Eu fiquei tão desesperada que eu não conseguia fazer nada. Quando eu consegui me recompor um pouco, eu pedi para que ele me levasse até o hospital onde o Adalberto estava. Meu genro disse que tudo bem. Eu acho que nunca na minha vida eu pensei nessa possibilidade de que isso pudesse acontecer. Uma angústia tão grande. E nunca senti uma dor tão aguda desde a morte do meu marido. Fomos para o hospital e eu fiquei naquela recepção hospitalar esperando notícias, sem saber de absolutamente nada. O problema é quando as notícias chegaram, porque elas eram as piores possíveis. Vocês são parentes do senhor Adalberto Souza Lima? Eu respondi, sou. Foi muito grave, né? Ele sofreu derrame e no socorro para cá, durante o caminho, ele teve 3 paradas respiratórias e cardíacas. Chegando aqui, ele teve mais uma aí. Ele não resistiu. Chorei tanto, sofri tanto, chorei tanto, chorei sem medo, sem vergonha, sem pensar no que as pessoas diriam. Chorei.
naquelas alturas, não fazia sentido esconder mais aquela emoção. Eu já tinha escondido tanto. Por que eu escondi? Por que eu escondi tanto? Por que eu escondi tanto? Foi desse modo que a vida, depois de ter tirado meu marido, tirou também o homem pelo qual eu estava apaixonada. Nunca tive coragem de falar para ele, que pena. Nunca tive coragem de falar para ninguém. Com certeza muita gente poderia não compreender, falar mal, sei lá. De qualquer modo, eu não era infeliz assim, porque só de tê-la por perto eu já me sentia bem. Só por ter experimentado de novo esse sentimento chamado amor já me fazia bem, entende? É impressionante como o amor é positivo, difícil, mas extremamente positivo. Só de você senti-lo, ele te faz bem. Me fazia bem. O que me conforta é saber que, uma hora dessas, ele deve ter reencontrado a esposa. Eu nunca tinha visto um homem falar com tanto respeito sobre uma mulher. Parece até absurdo, mas eu cheguei a sentir ciúme da mulher dele. Vê se pode. Os olhos dele brilhavam quando ele falava dela. Ah, Adalberto, você em vida não ficou sabendo. Mas você transformou a minha vida. Transformou. Deu uma nova motivação a ela. Pena que eu nunca tive coragem de me confessar. Depois do meu marido, você foi o único homem que tocou meu coração. Você me fazia feliz só com a sua presença. Descanse em paz onde você estiver. Mais dia, menos dia, a minha vez também vai chegar. E quem sabe a gente fique de cara novamente. Você não pediu para cuidar do jardim da minha casa, aparar a grama? Quem sabe qualquer dia desses eu chegue nesse jardim. Eu espero que seja assim no pós-mistério. Nem que seja para a gente só trocar um abraço, como nós trocamos naquele dia. Um abraço terno, verdadeiro e cheio de amor. Juro que isso só já deixaria meu coração imensamente feliz. Nem que se fosse uma última e definitiva vez. Um abraço igualzinho àquele que a gente trocou nos seus 71 anos, no dia do seu aniversário. Eu não esqueço. Será que onde você está lhe é permitido ter lembranças? Sou eu, a Dona Rita. A Dona Rita que um dia sonhou que pudesse viver um outro amor.